SINGEM, Sistema Integrado de Gestão Empresarial, módulo administrativo e financeiro. O SINGEM é um aplicativo Windows semelhante ao Word, Excel, Access, e o mesmo se divide em módulos de cadastramentos, comercial, administrativo e financeiro. O SINGEM possui cadastros, tabela de preços, pedido de compra, compras, pedido de venda, que seriam as pré-vendas, conferência, vendas, inventário de estoque, contas a pagar, contas a receber, contratos, previsões de despesas e fechamento de caixa. Bom, no contas a pagar é o formulário que nos mostra todos os títulos que eu tenho a pagar aos meus fornecedores, ou seja, proveniente de compras, de entrada de mercadorias feito diretamente no módulo de compras. Consequentemente, o mesmo automaticamente forma o contas a pagar. Bom, no contas a pagar eu tenho a barra de navegação, onde já conhecemos, que aqui nós iremos navegar para o último registro, o registro anterior, próximo e o primeiro registro. Eu tenho uma barra de localização que, como default, ele organiza por vencimento, podendo ser localizado por documento, pelo código do fornecedor, pelo valor do título, pela compra, ou seja, número da nota fiscal de entrada, pelo número do cheque e retorna o vencimento. Bom, antes de ir para a ferramenta de ações, cada título ele é formado por uma coluna de vencimento, nos mostrando a data de vencimento, a data de emissão, o número da duplicata, o número do título, o número do cheque ou o nosso número, o código do fornecedor, a razão social do fornecedor, o valor do título, o tipo de recebimento do fornecedor, o número da nota fiscal e um campo chamado origem, que mais adiante irei explicar. Voltando para a barra de ações, vou descrever o significado e a utilização de cada ferramenta que vocês estão visualizando. A primeira ferramenta serve para baixar o título, ou seja, quando eu pago o título, de imediato eu tenho a intenção de baixá-lo, ou seja, quitá-lo. Então, quando nós executamos essa ferramenta, ele abre um formulário, um parâmetro, para que nós possamos informar a data da baixa, de onde saiu o pagamento, ou seja, qual a operação financeira que foi feito o pagamento. Abrindo o Combo Box, vocês visualizam aí todas as operações financeiras utilizadas como exemplo. Então, vamos utilizar que a baixa seja da operação financeira Banco do Brasil. O mesmo ele mostra a agência, porque pode ter mais de uma conta, mais de uma agência. Visualiza a conta e pode ter mais de uma conta. Tem o plano de contas, o centro de custo, o tipo de recebimento, caso haja necessidade de alterar, o número do documento, esse documento seria um controle interno, no caso da empresa, o valor do pagamento, que seria igual ao valor do título, podendo ser pago de forma parcial, e dois checkbox, um para imprimir o comprovante, que seria a cópia do cheque, e o outro para imprimir o cheque, ou seja, o sistema também ele preenche cheque. Ao confirmar, automaticamente o título ele é dado baixa, ele sai dos títulos em aberto e vai para o próximo módulo que eu irei mostrar para vocês, que seria os títulos baixados. Bom, esta função serve para essa finalidade. A próxima ferramenta seria a alteração do módulo, ou seja, ele vai mudar o módulo de visualização. Nós estamos na visualização dos títulos do contas a pagar em aberto. Executando, o mesmo vai mostrar todos os títulos que foram baixados, inclusive este que nós usamos como exemplo, nos mostrando
coluna de pagamento com a data da baixa e o documento da baixa. A próxima ferramenta seria a emissão do recibo, ou seja, essa emissão do recibo já está dizendo tudo, serve para emitir um recibo na hora que a gente for baixar o título, ou seja, se eu estou pagando ao meu fornecedor, eu preciso que ele assine um recibo para mim, dando como recebido. Executando o mesmo, ele nos visualiza, né, mostrando quem seria o pagador, né, e quem estaria recebendo, que seria justamente o Conquest Systems, o fornecedor Conquest Systems. A próxima ferramenta seria a ferramenta de parcelamento. Bom, se eu quiser fazer o parcelamento de um título, primeiro seleciono, né, executo a ferramenta, ele abre um subformulário com o título de parcelamento, nos mostra a visualização, ele nos visualiza a parcela original, e para se fazer o parcelamento basta a gente adicionar e preencher os campos que o sistema está nos solicitando, como a data de vencimento. Vamos supor que eu queira dividir esse título em 2 vezes, né? Vamos supor que hoje, não, vamos colocar para o dia 25, dia 25/4, referente à parcela 1/2, né? Aí ele pede um campo de cheque, se caso a gente pagar com cheque, né? O plano de contas e o valor da primeira parcela. Vamos dizer que R$2.000. Salvamos, né? E o mesmo ainda está faltando 1.284,09 para poder fechar. E vamos colocar outra parcela para o dia 30/4. Seria a parcela 2/2. 1.284,09. Quando a gente salva, eu acabei de formar 2 títulos com 2 datas diferenciadas, né? Um no valor 2008, o outro no valor do saldo restante, em 1.284,09. Se eu quiser firmar esse acordo, né, basta eu pedir aqui para imprimir o comprovante, né? Esse comprovante ele emite direto na impressora, mas aí eu estou salvando como PDF, o mesmo vai visualizar. Bom, aqui está a divisão, ambas as partes assinam, está tudo certo. Bom, se eu ainda quiser desistir durante o processo, esse pincel aqui ele desfaz esse parcelamento. Se caso eu firmar, basta eu fechar e automaticamente ele vai fazer essa divisão. Bom, o número do documento era o 12.00012. Automaticamente ele já nos mostra aquela coluna que eu falei para vocês anteriormente que eu iria mostrar. Então ele mostra a origem, PN, que seria parcelamento novo, ou seja, uma parcela de 2.000 e a outra com saldo restante. A próxima ferramenta seria a ferramenta para unificar títulos, ou seja, o mesmo fornecedor, eu quero pagar mais de uma fatura, mais de uma parcela não, desculpa. Eu quero pagar mais de um título ao mesmo fornecedor. Então basta com que eu selecione pressionando o Ctrl, né, e clicando naquele que eu quero pagar. Então vamos supor que eu tenho um título aqui 1/1. Os 3 coincidentemente é 1/1. Né? Se eu antes de fazer essa unificação eu quiser saber o somatório, eu clico no botão direito, né, e peço o somatório dos títulos selecionados, ou então Ctrl S. O mesmo está dizendo que ele vai se tornar 280 após a unificação. Bom, executa a ferramenta, ele pergunta qual é a data que eu acertei com o meu fornecedor para pagar os 3 de uma única vez. Então vamos supor que seja hoje mesmo. Executei, processo realizado com sucesso, ele vai dar após a gente imprimir ou não o comprovante da mesma unificação. Eu vou colocar assim para a gente conhecer como seria esse comprovante. Então ele mostra os 3, dá o total geral e ambas as partes assinam como parte do acordo. Processo realizado com sucesso. Está aqui o título, 1/1, um valor de 280 e a origem agora mudou para o N de unificado, ou seja, eu acabei de unificar vários títulos. A próxima ferramenta seria a ferramenta de definição de cheque. Caso eu queira notificar o cheque que eu passei,
para este fornecedor, basta executar esta ferramenta. O mesmo vai pedir o número do cheque. Vamos supor que o cheque seja do número 000150. Executei. Está aqui. Ele já definiu na coluna de cheque. Tá? A próxima ferramenta seria a ferramenta de prorrogação de título ou antecipação. Bom, antecipação, tem dinheiro sobrando, eu quero antecipar o título. Tudo bem. Prorrogação, estou com uma certa dificuldade. Acertei com o meu fornecedor de pagar isso aí mais adiante. Então vamos supor que eu acertei para pagar no dia 25. Esse título de número de 1/1. Então 25 ou abrindo aqui o calendário. Executei, o mesmo já mudou a data de vencimento para o dia 25/4. Bom, já o sinal de mais serve para eu calcular os juros daquele título que se encontra em atraso, né? Logicamente, procurando saber com o fornecedor qual seria os juros que eu iria praticar sobre esse título. Então eu tenho um título aqui no valor de 3.284,09, que está atrasado desde 25/1/2011. Ao executar esta ferramenta, eu informo a taxa de juros cobrada pelo meu fornecedor, né? Conversei com ele, pedi para eu mesmo calcular para a data de hoje, né? Então já está aqui a data de hoje. E executei a primeira função aqui, a primeira opção, que seria calcular juros em percentual. O mesmo já descobriu os juros de mora diária. Para descobrir os juros de mora diária, basta pegar a taxa e dividir por 30. Então, exemplo, 10% vai dar 0,3333. Então, ele já vai descobrir que por dia será cobrado R$ 10,95. Aí o sistema vai multiplicar pela quantidade de dias que está em atraso. 25/1/2011 para a data de hoje são muitos dias. Por isso que os juros foi tão alto, né? Vamos mudar aqui para 2%. Vendo? Então ele já descobriu que os juros de mora seria R$ 2,19, logicamente 2 dividido por 30 dias. Dá um valor bem menor. Ainda tem a multa de 2% ao mês. Então se eu executar ele já vai dar um valor diferenciado. Caso eu queira executar, o mesmo vai criar uma parcela com o mesmo número de documento e a origem JU. Vamos fazer. Executei. Basta localizar este documento, 12, JU de juros de 1850,09, o que eu acabei de executá-lo. Bom, a próxima ferramenta seria a ferramenta para efetuar acréscimos ou descontos. Então, eu consegui um desconto com o meu fornecedor de R$ 84,09. Seleciono o título, executo, ponho o valor do desconto, que seria de R$ 84,09. Coloco o motivo, né? Descrevo aqui um motivo qualquer. Escolho o plano de contas e informo o tipo, se é um acréscimo ou desconto. No caso aqui a gente está usando como desconto. Automaticamente ele retirou os R$ 84,09 e jogou lá no fluxo de caixa, na data de hoje, como um contrapartida, entrando e saindo, só de forma contábil. Bom, a próxima ferramenta é para nos visualizar, nos mostrar a origem do parcelamento e a origem da unificação. Então, por exemplo, aqui, esse título ele está com a origem de unificação, ou seja, significa que pode existir vários títulos aí dentro que foi unificado neste valor. Basta eu selecionar e executar essa ferramenta, ele mostra como esse título ele era anteriormente, né, à unificação. Então, como ele está nessa dimensão, pode observar contas a pagar, títulos parcelados e unificados. Como ele está nessa visualização, a ferramenta de unificação ele já mudou para desfazer a unificação. Ou seja, se eu quiser desfazer essa unificação, ele volta aos dois títulos como antes. Vamos agora procurar um título parcelado. Pronto, um parcelamento novo deste. Parcelamento, eu já peguei um título, né, um único título, e pude transformar em 2, 3, 4, seja lá quantas parcelas você combinou com o fornecedor.
Para eu saber a origem dele anterior, eu seleciono qualquer um dos títulos que tenha a origem PN, de parcelamento novo, e executo a mesma ferramenta. Então, mesmo ele está dizendo que antes ele era um único título de 3.284,09. Se eu quiser desfazer, a ferramenta ele já mudou a função para desfazer parcelamento. Então, voltando. Bom, a próxima ferramenta seria para emitir o cheque, ou seja, eu posso emitir um cheque na hora da baixa, só para recordar. Basta eu clicar em cheque, né? Ou selecionando um título e clicando na ferramenta de imprimir cheque. O mesmo pergunta a data da emissão do cheque, qual seria a operação financeira do cheque, né? Qual seria o banco, a numeração do cheque, se eu quiser fazer um controle para saber qual foi o número do cheque que foi emitido, nominar alguém e o histórico se eu quiser descrever algo que esse cheque está sendo utilizado. Tá? O próximo seria a impressão da cópia do cheque. Esta impressão da cópia do cheque, ele é personalizado pelo sistema, é uma configuração que existe no próprio sistema. Então, basta selecionar o título, executar, ele pergunta se essa cópia, qual seria a operação financeira da cópia do cheque, juntamente com a data, a numeração do cheque, se for nominal, vou colocar nominal a conquest, e o histórico qualquer. Ao executar, ele pede para a gente posicionar o comprovante da impressora. Quando executamos, o mesmo já imprime automaticamente, já manda para a impressora, mas aqui eu salvei em PDF, vou mostrar para vocês. Tá? Isso aqui é o desenho de um cheque, com o valor do cheque, pode ver, é idêntico ao cheque. E abaixo, toda a especificação, o número do cheque, o histórico, o nome do banco, o número da duplicata e o valor. Bom, a última ação seria justamente a autorização de pagamento. Bom, eu sou do financeiro, mas eu não sou o chefe, eu tenho que pedir autorização para pagar qualquer coisa que seja. Então, eu posso imprimir esse comprovante, né, e pegar a autorização com o meu chefe. Ele assinando significa que eu estou autorizado nesta data pagar este título com este valor. Do lado direito eu tenho um total geral do meu contas a pagar. E esse total, ele vai visualizar também os filtros que existem no sistema. Então vamos lá. Quando nós selecionamos um título, o mesmo mostra a auditoria do sistema, né? Por exemplo, quem gerou esse título, quem deu origem a este título aqui foi o usuário cujo nome é Conquest Informática. Ele mostra o ER ou não, nos mostra o plano de contas, né? Então vamos ver que, por exemplo, esse título aqui está com plano de contas que já foi cadastrado desde o fornecedor, né? Que é um plano de contas de obrigações comerciais, que seria um passivo. Eu posso fazer o filtro de um período, por exemplo, se eu tenho alguma coisa vencendo hoje, então, como já está a data de hoje, basta eu executá-lo. Hoje tem 1850,04 vencendo, né? Eu posso pedir um período para trás, por exemplo, de 1/1 até a data de ontem, por exemplo. Tudo que aparecer, ele vai dar um total geral, significa que está vencido, porque eu pedi um filtro de ontem para trás. Como posso pedir também de hoje para frente, até o final do mês, por exemplo. Então esse total seria a vencer, no caso, né? Como eu coloquei a data de hoje, é títulos com a data de hoje vencendo, para frente a vencer. Bom, eu no caso aqui estou filtrando por vencimento. Eu posso mudar o tipo de filtro por emissão. Então mesmo ele vai fazer o filtro pela data de emissão. Anterior era pela data de vencimento. Posso filtrar também pelo tipo de recebimento. Então, tipo de recebimento do fornecedor. Se eu quiser saber o que eu tenho a pagar, que foi gerado de boleto para 30 dias, eu informo qual seria o tipo de recebimento e executo. Então, mesmo está dizendo que
boleto para 30 dias, dá um total de 5.004 e essa quantidade de títulos. Posso mudar o tipo de filtro também para que o sistema possa nos permita localizar todos os títulos que eu tenho de um só fornecedor. Por exemplo, fornecedor líder. Então, marquei líder, executei líder, eu tenho 3 títulos a pagar, né? Um valor total de 417,56, que seria essa quantidade de títulos que está sendo visualizada no momento. Bom, com isso, o treinamento do contas a pagar se encerra. Iremos agora para o contas a receber. Bom, o módulo do contas a receber, ele nos mostra todos os títulos que foram gerados através de vendas, diretamente aos meus clientes, né? Então, o mesmo, só para dar uma visão geral, o título nos mostra contas a receber, títulos em aberto. Existe uma barra de navegação, né? Último, anterior, próximo, primeiro, uma barra de localização. Essa barra de localização, ele organiza por vencimento, nos permite localizar por documento, né? Seria o número do documento do título. A chave, né? Seria o número da venda. O código do cliente. Posso localizar pelo número do cheque, localizar pelo nosso número, pelo CNPJ do cliente, pelo valor e retorna para o vencimento. Antes de visualizar, antes de mostrar para vocês a função de cada ferramenta, eu quero mostrar a coluna de cada um dos títulos que estão sendo visualizados. Primeiro, os títulos estão em vermelhos, ele tem 3 cores. Quando ele está em vermelho, significa que o título está vencido. Quando o título está preto, significa que o título está em dia. Quando ele está verde, significa que ele tem um acompanhamento. O acompanhamento seria o atalho Ctrl A. Bom, os títulos, ele tem a seguinte ordem. Então, ele segue do vencimento mais antigo até o vencimento mais recente. Bom, ele é dividido pelas colunas de vencimento, data de vencimento, data de emissão, número da fatura, né? No caso, número do título, o plano de contas pela codificação, a coluna de cheque de nosso número, o código do cliente, a razão social do cliente, o valor do título, quem seria o portador daquele título, a data de cobrança, caso esta cobrança tenha sido feita, o envio do arquivo de remessa, o percentual de comissão, que seria do vendedor, o valor da comissão, a origem e essa coluna com o X, que seria uma coluna para ser montado justamente o borderô. Bom, já na ferramenta de ações, a primeira ferramenta seria para baixar o título. Quando eu devo baixar um título? Quando eu recebo o valor pago por ele, pelo meu cliente. Então vamos supor aqui esse cliente Cláudio Lima, né, de código 0008. Recebi esse título, vamos supor que eu recebi o valor que está sendo visualizado. Então basta executar a ferramenta. O mesmo pede para nos informar a data da baixa, caso a data que ele pagou. Qual seria a operação financeira que está fazendo este recebimento, né? Usando um combo boxzinho que você pode identificar. Ao identificar a operação financeira, ele pergunta se a conta seria a agência seria esta, se a conta corrente seria esta. Então eu posso alterar o plano de contas, basta abrir o combo box, posso alterar o tipo de recebimento, posso informar um documento, ou seja, um controle interno da minha empresa. O mesmo nos visualiza o valor que está sendo baixado, podendo ser também um valor parcial. Existe um campo de observações e se eu quiser imprimir um comprovante. Bom,
Ao executar, esse título, ele baixa dos títulos em aberto, vai para o meu fluxo de caixa na data da baixa, para aquela operação financeira, e sai dos títulos em aberto e vai para os títulos baixados. O próximo módulo, a próxima ferramenta seria justamente a ferramenta para alterar os modos de visualização. No caso, nós estamos em títulos em aberto. Executando esta ferramenta, ele já muda para os títulos em aberto, mostrando os cheques pré-datados. Esse módulo ele é opcional, ele é configurado no sistema. Então, clicando novamente, ele mostra os títulos vendidos em aberto, que seriam aqueles títulos que nós vendemos a uma factory. Os títulos baixados, que vai alocar justamente o título que eu acabei de baixar, né, mostrando a data de recebimento e qual seria o documento da baixa. O próximo módulo seria os títulos baixados com data futura, por exemplo, um cheque pré-datado que eu recebi hoje, mas baixei já com a data do vencimento do cheque. Mostra os títulos parcelados ou unificados, esse nós conhecemos bem e utilizamos essa ferramenta lá no módulo de contas a pagar. Tá? E volta novamente para os títulos em aberto. A próxima ferramenta seria a ferramenta de venda de crédito. Ou seja, eu quero selecionar vários títulos para trocar numa factory. Então vamos supor que esses vários títulos dê um total de, deixa eu ver aqui o somatório, Ctrl S, dê um total de R$ 3.099,91. Vamos supor que esse título ficou por valor líquido de 3.000. Então, ao executar a ferramenta, ele nos pergunta a data da operação, ou seja, a data que foi feita essa venda desses títulos. Qual seria a operação financeira que está comprando, ou seja, a factory. Lembrando que banco também é uma factory, ele compra também títulos. Né? A operação financeira que a factory vai creditar. Né? Então vamos supor que eu dei a ordem para eles mandarem, para eles depositarem o valor, o líquido, na minha conta do Bradesco. Né? O plano de contas de crédito, caso seja alterado. O plano de contas de despesa, usando aí uma despesa com juros com factoring, né? Seria cadastrado lá no cadastro de plano de contas como despesa. Então vamos colocar qualquer um aqui, vou exemplificar como capatazia. E o valor líquido, que seria o exemplo que eu utilizei de R$ 3.000. É R ou não, e aqui ao executar, os títulos irão sair automaticamente dos títulos em aberto e iria para os títulos vendidos. Então vamos dar um loop aqui, então estariam aqui, como vocês estão visualizando. A próxima ferramenta nós já conhecemos, né, que seria o calcular os juros. Então o setor financeiro ligou para o cliente 0007, cobrando esse valor que está sendo visualizado, que venceu desde o dia 23/10/2011. Então, nós usamos uns juros de 10% ao mês. Ao executar a ferramenta, o mesmo vai perguntar qual seria a taxa de juros ao mês. Então, vamos usar um exemplo de 2% ao mês, né? Que ele vai encontrar os juros de mora diário, porque ele vai pegar 2% e dividir por 30 dias, e aquela fração você multiplica pelo valor do título, ele vai descobrir os juros de mora. Então, ao executar, ele está cobrando juros de mora de R$ 1,66 ao dia. Então, pela quantidade de dias que está vencendo, o título, ao gerar, ele vai gerar um título de R$ 902,91. E esse título, ele criará um novo, né, com o valor desses juros, com a origem JU. Podemos também acrescentar a este cálculo a multa que é cobrada ao mês. Então, se eu executar, ele vai somar também com a multa, né? Executar, no caso, a ferramenta do cálculo. Ao executar, para ele gerar o título, ele vai gerar um título nesse valor, né? Então, vamos executar, o meu deu realizado com sucesso. O título, se eu não me engano, foi o 109,00,109, tá? Aqui, ó, para a data que nós calculamos, o valor de R$ 952,70 e a origem JU de juros.
Bom, a próxima ferramenta seria para efetuar acréscimo ou desconto. Então vamos supor que o cliente quer pagar esse título e pedir um desconto de R$ 31,69. Arredondei para ele para os R$ 500. Executo, informo o valor do desconto, informo o motivo, se eu quiser informar qual seria o plano de contas e o tipo da execução, se é acréscimo ou desconto. No caso aqui vamos dar um desconto. Ele foi para R$ 500 e o desconto que foi dado, ele vai aparecer no fluxo da operação financeira, no fluxo do caixa, como contrapartida, né? Bom, a próxima ferramenta seria a ferramenta de parcelamento de título, ou seja, meu funcionário está com dificuldade de pagar esses R$ 500 e eu combinei para ele de dividir em 2 vezes de R$ 250, uma para ele pagar hoje e outra para o final do mês. Então eu executo a ferramenta, ele abre um formulário de parcelamento, no qual o mesmo nos visualiza o título original, no qual eu vou adicionando, né? Então eu combinei com ele para ele pagar hoje, 19/4. E a gente vai dar uma implementadazinha para ficar organizado, dizer que é 1/2, porque eu vou dividir em 2 parcelas. Os dados bancários, para que eu possa notificar, porventura, um cheque que ele vai me passar, né? Não é? Tipo de recebimento, vamos supor que seria um boleto à vista. Então, está boleto aqui. Ou então dinheiro, primeiro seria em dinheiro. Tá? O mesmo pergunta qual seria a operação financeira. Posso informá-lo. Tá? Então, está aqui 19/4, 1/2. Não seria um cheque, seria dinheiro. O portador seria a caixa contábil. Plano de contas, crédito. O valor R$ 250. Quando eu salvo, quando eu dou um Enter, ele já abre o próximo título. Então vamos dizer que o outro seria para o dia 20/5. Aí já seria parcela 2/2. Tá? Seria um boleto para 30 dias. Que seja um boleto para 30 dias aqui. Tá? Portador Banco do Brasil, que seria o boleto do Banco do Brasil, plano de contas, e o saldo, que seria 250 para poder fechar. Salvando, ele nos visualiza 2 parcelas de 250 para a data e o documento que nós criamos. Antes de executar, né, no caso fechar, para poder dividir as parcelas, eu posso desfazer o parcelamento, caso a gente desfez o acordo, ou eu posso imprimir o comprovante do parcelamento para que ambos assinem como parte do acordo, né? Então, por exemplo, como ele já imprime direto, está aqui, ó, dividido em 2 de 250 para as datas e os documentos. Ok? E, ao fechar, ele vai dividir essas 2 parcelas, né? Então está aqui, como estamos visualizando no momento, com a origem PN de parcelamento novo. O próximo título seria, a próxima ferramenta, me desculpe, perdão, seria a ferramenta de unificação. O meu cliente ele pode também juntar várias parcelas, vários títulos que ele tem aberto, unificar e me pagar de uma só vez, numa data que nós combinamos, né? Então vamos supor, vamos pegar um cliente qualquer, né? Vamos lá para cima. Vamos supor que esse cliente 0007 queira me pagar esses 2 títulos, né? Seleciona os 2 títulos, executa a ferramenta de unificação e eu combinei para ele me pagar no dia 30. Tá? Então, automaticamente ele pergunta se eu quero emitir esse comprovante. Ao executar, o mesmo já vai imprimir direto, né? Eu tenho como visualizar aqui porque eu só venho em PDF. Então, estaria aqui os 2 títulos, somando 23.072,09. Tá? E dando o resultado, processo realizado com sucesso. Esse título é número 00044. Vamos localizá-lo. Tem mais um 0 aqui. Pronto, aqui. A origem agora está como UN de unificado, ou seja, aqui dentro existem aquelas 2 parcelas. Tá?
A próxima ferramenta seria uma ferramenta para definir cheque. Caso eu tenha algum título e porventura o cliente me passou um cheque como pagamento. Então, ao executar essa ferramenta, eu posso especificar os dados que contém no cheque, né? Como banco, por exemplo, Banco 001, que seria Banco do Brasil, a agência que está especificando no cheque, o número do cheque, tá? E se foi nominal a quem? A parte que está nominal no cheque. Vamos supor que seja Conquest Sistemas. Ao executar, como tem um módulo específico para cheque, porque nessa base de treinamento foi configurado, ele sai daqui dos títulos em aberto e vai para o módulo de títulos em aberto, sendo de cheque pré-datado. Deixa eu ver o número desse cheque aqui para ver se eu consigo encontrar. Acho que foi 000127. Opa! 126. Não me recordo. 28. Me recordo. Mas ele sai daquela área e vem para cá, para cheques pré-datados. Tá? Bom, a próxima ferramenta seria a ferramenta de prorrogação ou antecipação de um título. Bom, o cliente está com dificuldade de pagar, eu entrei em contato, o meu setor financeiro entrou em contato para cobrar e o mesmo disse que está com dificuldade para efetuar esse determinado pagamento e pedi um prazo para que eu possa cobrá-lo novamente no final do mês, lá para o dia 30. Então vem aqui, ó, cliente 08, eu executo aqui, ferramenta e vou mudar para o dia 30. Opa, melhor ser manual. Então, 30/4, de 13. 30/4/13, o título 130. Vamos lá, já está aqui, ó, 30/4/13. Não cobrei juros, não cobrei nada. Bom, e aí essa ferramenta serve para isso. A próxima ferramenta seria para alterar o portador. Então, vamos supor, o portador aqui desse cliente está como caixa contábil, tá? Se eu quiser mudar para Banco do Brasil, por exemplo, eu vou lá na listagem, vou botar Banco Itaú. Quando eu executo, ele mostra a agência, qual seria a agência, qual seria a conta corrente e o plano de contas. Quando eu executo mesmo, já muda automaticamente, tá? Para Banco Itaú. A próxima ferramenta seria a ferramenta de cobrança automática, ou seja, a função dessa ferramenta é gerar a cobrança automática através de um arquivo em TXT que está pré-configurado num diretório que é muito utilizado com o nome de cobrança. Dentro desse diretório existe mais 2 diretórios, sendo ele um para envio, ou seja, a remessa daquelas cobranças que nós executamos, e o outro diretório seria a ferramenta de retorno. Então, ao executar esta ferramenta, o mesmo ele vai perguntar qual seria a operação financeira que eu quero gerar o arquivo de remessa, o arquivo de cobrança automática. Então, vamos supor que seja o do Banco do Brasil. Então, eu tenho aqui conta do Banco do Brasil, a agência é única, a conta corrente nesse exemplo está única. Ele pede uma emissão limite. O que seria isso? É uma forma de eu gerar dentro desse arquivo todos os títulos com a data de emissão que você está visualizando para trás. Então, uma vez gerado, o mesmo vai fazer parte desse arquivo todos os títulos cujo portador seria Banco do Brasil e que não teria sido feito ainda nenhum tipo de cobrança, tá? Logo após, eu informo a variação, que é informado pelo banco. Vamos usar aqui uma variação 0. E o tipo de cobrança. No caso do exemplo do Banco do Brasil, eu tenho o CBR 454, o 641 e o mais utilizado, que era o KNAB, que é o KNAB 240. Ao executá-lo, o mesmo, ele diz que o processo foi realizado com sucesso
e este arquivo já foi criado no diretório que foi pré-configurado pelo nosso suporte. A próxima ferramenta seria a ferramenta de retorno da cobrança. Ou seja, quando eu faço a cobrança, que eu envio para o banco através do gerenciador financeiro, o banco vai fazer esse processo, né? Vai monitorar os recebimentos e de imediato já nos envia o pagamento desse título, nos creditando através do arquivo de retorno, né? Ele retém, no caso, na hora da cobrança, ele recebe do cliente, quando o cliente paga, retém aquele valor e nos passa naquele período de demais, né? E nos repassa, passa, no caso, para a empresa, através do arquivo de retorno, que é baixado pelo gerenciador financeiro do banco, no caso o exemplo é do Banco do Brasil, e quando nós executamos esta ferramenta, abre-se um parâmetro para que nós possamos apontar qual seria a operação financeira, né, do retorno, mostrando agência, conta corrente, e ao executá-lo, o mesmo vai nos apontar para o diretório onde está alocado este arquivo de retorno. Quando nós executarmos, o mesmo ele vai dar que o processo foi realizado com sucesso e o sistema se encarrega de baixar todos aqueles títulos que foram recebidos e repassados para a empresa que contém naquele arquivo de retorno. A próxima ferramenta seria a ferramenta de emitir duplicata. Só lembrando, eu emito duplicata, ou seja, boleto bancário, desde a minha venda, mas eu posso também emitir a duplicata pelo título. Então eu quero emitir a duplicata deste cliente aqui, né? Basta que o tipo de recebimento dele seja boleto. Então seleciono o título, executo a ferramenta, escolho qual é o boleto que eu quero emitir. Então vamos dizer que seja do Itaú. Aponto quem é a agência, a conta corrente e executo. O mesmo já imprime automaticamente. Então, vamos visualizar aqui o boleto. Então, esse seria o formato do boleto que está configurado para o formato em A4. Próxima ferramenta seria o cancelamento da cobrança. Então, quando nós geramos um arquivo de remessa, ele gera essa data, né? Por exemplo, vamos ver aqui. Pronto, tudo isso aqui foram cobranças que foram feitas. Então, se eu selecionar aqui a cobrança e executar essa ferramenta, quiser cancelar essa cobrança, põe não e o mesmo vai limpar, dando ênfase para que eu possa gerar uma nova cobrança. Isso é muito utilizado quando o arquivo que foi gerado da cobrança, ele corrompe. Então, eu sou obrigado a desfazer aquela cobrança, porque se ele corrompe, ele não está no banco, né? Ele corrompeu dentro do sistema. Uma vez a cobrança sendo gerada e enviada para o banco com sucesso, eu não tenho como desfazer essa cobrança direto no banco, só no meu sistema. Eu tenho a próxima ferramenta, que é a origem da unificação e do parcelamento, né? Vamos procurar uma duplicata aqui, um título que tenha sido parcelado ou unificado. Opa, cadê? Pronto. Um parcelamento. Eu seleciono o título e tenho como visualizar como esse título ele era antes. Antes ele era R$500. Se eu quiser desfazer esse processo, eu venho aqui na ferramenta de parcelamento e ele desfaz. Voltando. Pronto, agora vamos ver uma unificação. Ele vai mostrar todos os títulos que compõem aquele que foi unificado. Pronto, tem um aqui que foi unificado. Esse título, depois de unificado, ele deu esse valor. Antes ele era dessa forma aqui. Ele era 2 de 11.536,05. Se quiser desfazer isso aqui, eu venho e executo a ferramenta para desfazer a unificação. Bom, e por fim, na parte de ações, eu tenho como emitir o recibo, assinando que eu recebi aquele título para o cliente. Então, ó, esse título que está aqui, eu venho,
ele já imprime automaticamente. Pronto, aqui dizendo que eu recebi já do cliente e dando a assinatura como recebido. Do lado direito eu tenho os totais. Aqui seriam os totais dos títulos que estão sendo visualizados. E embaixo seria o total dos títulos que eu marquei. Ou seja, se eu quiser gerar um borderô. Bom, então vamos lá. Cada título que eu seleciono, ele diz quem foi a auditoria, ou seja, quem foi que originou aquele título. Então aqui, por exemplo, está dizendo que o usuário foi Conquest Informática. Ele mostra o ER, diz qual foi o tipo de recebimento que foi feito durante a venda, quem seria o vendedor que fez parte dessa venda, né? Aqui como vocês estão vendo, tá? Eu posso fazer um filtro, né, por vencimento, ou seja, tudo que eu tenho a receber hoje, por exemplo. Então hoje eu tenho esse total aqui de 11.702,70, tá? Posso pedir um período que eu tenho a receber até o final do mês ou para trás, se eu quiser saber quem são os títulos que estão vencidos, né, que eu tenho a receber que está vencido. Então, ó, filtrei. Posso mudar o tipo de filtro. Ó, filtro por emissão, ó, então ele vai puxar pela data de emissão de um determinado período. Posso fazer um filtro pelo tipo de recebimento, tudo que eu tenho a receber de boleto para 30 dias. Então está aqui, ó. Então, total 31.728,89, que ainda eu posso fazer a combinação de filtro por recebimento de um período. Posso alterar o tipo de filtro, nesta ferramenta aqui, de alterar tipo de filtro. Posso filtrar pelo cliente, né? Ou seja, tudo que o cliente Open Acabamentos me deve. Então, ó, executei, me deve 350.318,99, um bom dinheiro. Tá? Tirei o filtro. Posso também, se tiver difícil de localizar, posso pressionar o F2. Isso também é utilizado lá na busca do fornecedor. Então aqui, ó, por exemplo, esse cliente aqui, ó, ProInd, executei, ProInd me deve R$ 2.578,90. Ainda posso filtrar pelo portador, né? Tipo, o que eu tenho a receber de boletos gerados pelo Banco do Brasil. Então, 39.920,34. Posso filtrar pela sigla do tipo de recebimento, ou seja, o agrupamento, né? Tipo, o que é que eu tenho a receber de boleto, não interessa se é para 30, 60, 90. Ele me diz o que eu tenho a receber de boleto. Então, BL, que foi a sigla criada. Então, de boleto eu tenho 465 mil e uns quebrados. Então, cheque, que está como CH, está lá, ó, 69.467,05. Posso ainda filtrar pelo vendedor, então todos os meus títulos do vendedor Carlos, por exemplo, está lá, né? E por aí vai. Próximo que eu posso localizar é pela pré-venda, ou seja, meus títulos que está vinculado a uma pré-venda de número tal. Eu marco a pré-venda e executo. O mesmo mostra qual é o título que está amarrado ao mesmo. E ele volta para o filtro de recebimento. Bom, a questão desse total que tem aqui embaixo seria basicamente todos que estão marcando, todos os títulos que estão, independente se está em aberto ou baixado, cuja coluna X esteja igual a T. Por exemplo, vamos aumentar essa fatura aqui, mais R$13.000, então está 244.609. Se eu pressionar a barra de espaço, ele aumentou para 258, ou seja, ele somou com mais 13.955,52. Se eu teclar de novo na barra de espaço, ele vai retirar. Tá. Com isso, nós terminamos o treinamento do Contas a Receber. Iniciaremos agora os contratos. Bom, os títulos que nós encontramos em contratos são títulos que eu tenho também a receber. Porém, são títulos que não têm a necessidade de ser gerado, ou seja, são títulos que não são gerados pela venda, tá? Ele é gerado pelo próprio contrato, pelo próprio módulo de contrato na barra de movimentação. Vamos conhecer um pouco mais o módulo de contratos.
Então tem uma barra de navegação, como já conhecemos, né? Último, anterior, próximo, primeiro. Organização por vencimento, posso localizar por documento, pelo valor. Documento seria aqui, valor. E volta novamente para vencimento. Bom, na barra de movimentação, nós encontramos o sinal de mais, que seria para adicionar um título novo. Sinal de menos para eu excluir um título existente. Se eu quiser editar um título existente, só gravar o que eu acabei de adicionar, ou gravar o que eu acabei de editar, ou simplesmente cancelar uma alteração que porventura foi feita. Tá? Existe uma barra de ações, e já, logo mais a gente vai estar falando sobre ela, né? Então, para conhecer um pouco melhor, os títulos, ele é formado pelas colunas de vencimento, né? Que ele vai do mais antigo até o mais novo. Emissão, data de vencimento, data de emissão, o número do documento, o serviço está vinculado ao contrato, o valor do título, quem seria o cliente, né, que seria a razão social, o portador, plano de contas, um campo de observações de nosso número, porventura nós podemos emitir boleto por aqui também, e a data de cobrança, porque também o sistema de contratos, ele nos permite, como é um título que eu tenho a receber, ele nos permite também fazer a cobrança automática. Então vamos lá. Ao receber um título, eu vou na ferramenta de baixar título, né? Baixo o título no mesmo formato que o contas a receber e o contas a pagar. Informo a data da baixa, informo qual é a operação financeira que foi esse dinheiro, né? Que foi feito o recebimento. Agência, conta corrente, né? Podendo procurar se tiver alguma diferente. O plano de contas, caso haja necessidade de mudar. Tipo de recebimento, caso haja necessidade de escolher. Posso criar um documento interno para controle interno da empresa. O valor de recebimento, podendo ser também parcial, um campo de observações, imprimir comprovante e executo. Ao executar, o título vai sair dos títulos em aberto e vai para os títulos baixados. E o mesmo vai fazer parte do fluxo de caixa. Então, executei. O título saiu daqui e veio para a próxima ferramenta, que seria alterar modos, ou seja, ele vai visualizar entre os modos que vocês estão vendo. Títulos em aberto, títulos baixados. Esse título que nós acabamos de baixar, ele está aqui com a data da baixa, no caso dia 19. Executei, ele voltou de novo para títulos em aberto. A próxima ferramenta seria a ferramenta de multiplicar a parcela, ou seja, vou dar um exemplo. Acabei de fechar um contrato com um cliente de contrato de um serviço de, sei lá, manutenção preventiva dos computadores da empresa dele. Então, eu identifiquei a data de vencimento, a data de emissão, tá? Qual foi o serviço, o valor, tudo que o sistema pede. No final, eu executo essa ferramenta e eu fiz um contrato de 12 meses. Então, eu crio a primeira parcela, executo a ferramenta e coloco mais 11 para que o mesmo crie, além do que já foi feito, mais 11 parcelas. E aqui eu determino o período, né? Porque o sistema ele já está como default gerando a cada 30 dias, mas eu posso gerar também a cada 15 dias. Eu poderia gerar semanalmente. Ao executar, o mesmo vai colocar a quantidade de vezes que está especificado aqui. E com isso, nós ganharíamos tempo, de vez de estar digitando 12 vezes. Imagina um contrato de 24, 60 meses. Bom, a próxima ferramenta seria a ferramenta de unificar títulos, ou seja, eu posso receber mais de um título. E o cliente está com dinheiro sobrando e quis me pagar. Então, ó, 2 títulos, seleciono os 2, executo a ferramenta, digo, ó, ele quer me pagar isso aí hoje. Então, executei, esse título foi unificado, tá? Olha aqui. Bom, a próxima ferramenta seria a ferramenta de desconto. Então, vamos supor que eu vou dar um desconto aqui de R$10. Executo a ferramenta, serve para desconto ou acréscimo. R$10, informo o motivo do desconto.
o plano de contas, se caso queira informar o plano de contas, acréscimo ou desconto. Então, se for desconto, foi para 340, esses R$10 foi por contrapartida lá no fluxo de caixa. Bom, a próxima ferramenta seria a ferramenta de cobrança automática, que seria o mesmo formato que o que aconteceu no contas a receber. Né? Primeiro eu tenho que informar o portador, né? Executa essa ferramenta. O mesmo vai me perguntar qual seria a operação financeira que eu queria fazer justamente essa cobrança automática. Vamos dizer que seria Banco Itaú dessa vez. Né? Aí eu mesmo aponto a agência, a conta corrente e o vencimento limite, ou seja, seria a data limite de emissão. Então, como está 19/4, eu vou estar arrastando aí, eu vou estar incluindo neste arquivo de cobrança todos os meus títulos do Banco Itaú, que está com data de emissão do dia 19, que seria hoje, para trás, e que o mesmo ainda não tinha sido cobrado anteriormente. Tudo bem. Ao executar, ele vai dar lá que o processo foi realizado com sucesso e já preenche a data da cobrança. Então esses 6 títulos estão dentro de um arquivo que vai ser enviado através da remessa pelo gerenciador do Banco do Brasil, que está guardado no diretório que está configurado através do nosso suporte técnico. Tá? Com isso, o banco vai receber, né, vai monitorar os títulos. Quando ele receber este valor, ele trabalha em cima daquela questão de demais, né, retém os títulos, dependendo da quantidade de dias, ele nos envia esse pagamento através, repassa para a empresa, no caso, aqueles títulos, através do arquivo de retorno. O arquivo de retorno também é obtido através do gerenciador financeiro. Você vai pegar aquele arquivo, baixar no diretório específico que foi configurado pelo suporte e jogado, ou seja, sincronizado, basicamente um sincronismo para o nosso sistema. No caso aqui eu executo a ferramenta, vou mostrar novamente, retorno da cobrança automática, informo qual era o banco, a agência, conta corrente, executo, ele vai perguntar onde é que está o arquivo. Caso eu encontre o arquivo e execute, o mesmo ele vai dar que foi realizado com sucesso, checa quais os títulos foram pagos, né, e baixa automaticamente dos contratos. Bom, a próxima ferramenta seria a ferramenta que é para emitir o recibo. Então eu recebi desse cliente e ele me cobrou o recibo. No caso eu seleciono, executo, o mesmo imprime direto na impressora. Está aqui o modelo do recibo. Tá? A última ferramenta seria para imprimir duplicata, ou seja, eu não só emito boletos pela venda, eu emito também pelo contas a receber e pelos contratos. Né? Basta selecionar o título e executa a ferramenta. Ele pergunta qual é, vamos dizer que seja do Bradesco, informa a agência, conta corrente, executo. O mesmo já imprime direto. Né? Está aqui a visualização do boleto bancário do Bradesco. Bom, do lado direito eu tenho um totalizador, né? Eu tenho um totalizador de tudo que está em aberto, podendo filtrar, ou seja, tudo que eu tenho a receber hoje. Aqui ele já muda o total. Né? Filtro aqui é só por vencimento. Posso filtrar todos os títulos de um único cliente. Então vamos pegar um cliente chamado Cláudio. Deixa eu ver aqui, Cláudio Lima. Está aqui, Cláudio Lima deve 4.840. Posso filtrar um tipo de serviço. Então, serviço de manipulação. Manipulação, executei só manipulação. E com isso nós finalizamos o módulo de contratos. Bom, as previsões de despesas. As previsões de despesas é um formulário que mostra todas as despesas que foram adicionadas através da mesma, né? Como exemplo, conta de água, de luz, aluguel, folha de pagamento e tantas outras despesas que a empresa possui.
Bom, a mesma mostra aqui a visualização, previsões, títulos em aberto, né? No caso seria a barra de títulos. Eu tenho uma barra de navegação, né? Último, anterior, próximo, anterior. Primeiro, a localização, né? Que ele organiza por vencimento. No caso, ele mostra do mais antigo até o mais atual título. Posso localizar pelo documento, pelo histórico, pelo valor, pelo número do cheque e retorna para vencimento. A barra de movimentação, ele tem um sinal de mais que é para adicionar os títulos. No caso, as previsões não há, os títulos são gerados através dele, ou seja, não é como contas a pagar, que é automático, ou seja, o contas a pagar ele gera o título através de uma compra. A previsão não, ele é independente. Bom, no sinal de mais eu adiciono uma despesa nova, posso excluir uma despesa existente, né? Posso editá-lo, gravar uma alteração ou uma inserção, ou eu posso cancelar uma determinada alteração. Bom, eu tenho a coluna de vencimento, né, que ele mostra aqui os vencimentos de cada título, a data de emissão, o número do documento do título, o número do cheque, o histórico desse título, né, o valor, o tipo de despesa do plano de contas, que está cadastrado num plano de contas, o centro de custo, um campo de observações e a origem. Justamente aquela origem para saber se foi parcelado, unificado. Tá. Tem uma barra de ações que, à medida que eu vou pagando o título, a primeira ferramenta da ação seria a baixa do título, ou seja, paguei, de onde saiu o dinheiro, eu vou informar, né? Abre-se um parâmetro na hora que eu executo para eu informar a data do pagamento, de onde saiu o pagamento, de qual foi a operação financeira que foi efetuada este pagamento. Então, por exemplo, Banco do Brasil, qual seria a agência, a conta corrente, se houver necessidade de mudar o plano de contas, o centro de custo, o tipo de recebimento, né, pelo fornecedor, o documento, que seria um controle interno, o valor do título, que ele mostra igual, podendo ser pago de forma parcial, imprimir um comprovante de cheque, né? Ou se eu quiser imprimir o cheque para fazer o pagamento nominal a alguém. Tá? Ao executar, o título, ele sai dos títulos em aberto, ou seja, ele é baixado, vai para o meu fluxo de caixa, né, do dia que eu baixei, e automaticamente já vai para o módulo de previsões baixadas, né, ou pagas, que nós iremos visualizar neste momento, através da ferramenta de alterar modos. Então, alterar modos ele vai alternar entre os títulos em aberto e os títulos que foram pagos. No caso, o que eu acabei de baixar, ele já visualiza com a data de hoje, né, uma data de pagamento. Bom, a próxima ferramenta seria aquela ferramenta de multiplicar parcela, ou seja, uma previsão, comprei um telefone para a empresa, uma impressora para a empresa e dividi isso aí em 12 vezes, em 10 vezes. Então, o que é que eu faço? Eu crio a primeira parcela, tá? Vamos supor aqui um exemplo nesse histórico chamado GVT. Vamos supor que eu comprei 10 celulares e dividi em 10 parcelas de R$ 129,90. Então, eu executo o primeiro, eu informo o primeiro, né? Alimento o primeiro, executo a ferramenta de multiplicar, coloco mais 9 parcelas para fazer um total de 10. Quando eu executar, o mesmo vai multiplicar. Tá. Próxima ferramenta seria a ferramenta de acréscimo ou desconto, né? Então, seleciono o título, vou dar um desconto para ele de R$ 29,90 para ele ficar por R$ 100. Então, R$ 29,90. Motivo, escrevo lá o motivo, informo o plano de contas ou não, e informo o tipo da execução, se vai ser acréscimo ou desconto. Não vamos efetuar um desconto. Foi para R$ 100, os R$ 29,90 está lá no fluxo de caixa como contrapartida, entrando e saindo para funcionar de forma contábil. Próximo título seria o parcelamento. Então, ou seja, estou com dificuldade de pagar ao meu fornecedor, eles me ligaram cobrando e chegamos a um acordo de dividir em 2 parcelas. Então vamos lá. Executa a ferramenta, o mesmo abre um subformulário me mostrando o título real, a data, documento, valor, e aí eu irei montar 2 parcelas como exemplo. Executo,
informa a data, então combinei de pagar no dia 25/4 a primeira parcela. Aqui eu quero deixar ele organizado, eu digo que essa parcela seria 1/2. Informo o valor, R$50. Se eu fosse pagar em cheque, informaria o número do cheque, qual seria o grupo, né? Aqui, ó. Tá? Salvo. Ainda está faltando 50 para fechar. Então a próxima data eu combinei de pagar no dia 30/4. Que seria a parcela 2/2, né? 2/2, valor de R$50. Quando eu salvar, então está aqui as duas parcelas, somando vai dar o total de R$100, né? Não é esse total, estou só informando que a soma dos dois tem que bater com o título real. Então, se eu fechar, o mesmo já vai se dividir. Se eu quiser desfazer, eu desfaço até no meio do processo, tá? Vamos gerar, vamos fechar para poder gerar o documento 1 parcelado em 2,50. Fechei, vamos procurar o título 00001. Está aqui embaixo, PA de parcelamento, tá? Se eu quiser desfazer, né? Eu tenho a origem dele aqui, que mais adiante eu vou mostrar. Bom, a próxima ferramenta seria a ferramenta de unificação. Eu só posso unificar os títulos do mesmo fornecedor. Então, vou pegar três títulos do mesmo fornecedor aqui. 3 não, 4. Se eu clicar com o botão direito, ele dá o somatório. Então, aqui, ó, 519,60 seria pelos 4 títulos. Se quiser unificar, eu executo a ferramenta. O mesmo vai nos solicitar uma data. Então, vamos dizer que essa data vai ser de hoje, eles vão pagar hoje. Ao executar, ele gerou a unificação, mostrando a origem U de unificado. Está aqui, ó. Ok? Essa próxima ferramenta seria a ferramenta de comprovante de lançamento. Ou seja, eu seleciono um lançamento que eu fiz. Ao executá-lo, o mesmo vai me mostrar a quantidade de parcelas ainda que está vinculado àquele título selecionado. Então, vamos supor, esse título, marquei, executei, comprovante de lançamento. E está dizendo que, referente a esse tipo de pagamento, eu ainda tenho R$ 1.548,50. É o mesmo tipo de plano de contas e a quantidade de parcelas. Bom, isso é muito bom para um financiamento de um veículo, que aí eu fico sabendo quanto eu ainda devo e quantas parcelas está vinculada àquela divisão. Bom, fiz o pagamento ao fornecedor e estou querendo que ele passe para mim, assine para mim o recibo. Eu mesmo criei o recibo, tá? Peço para o fornecedor assinar e aí eu me protocolo. A próxima ferramenta é a ferramenta de origem da unificação do parcelamento. Então, tanto no título que foi parcelado quanto no título que foi unificado, eu posso saber o que é que ele mostra dentro ou o que ele era anteriormente a o que está sendo visualizado atualmente. Então, essa unificação significa que tem vários títulos por trás dela. Ao executar, ele mostra que antes ele era assim. Se quiser desfazer, eu vou lá e ele desfaz. Parcelamento. Então, como ele era antes de ser parcelado? Seleciono qualquer um dos dois. Antes ele era R$100. Se eu quiser desfazer, eu desfaço esse parcelamento. Próxima ferramenta seria a ferramenta para imprimir cheque. Eu posso imprimir cheque, logicamente, na baixa ou pela barra de ações. Então, basta eu selecionar o título, colocar o cheque na impressora, informar a data da emissão do cheque, qual o cheque se refere, qual a operação financeira que o cheque faz parte, ou seja, o cheque do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco. Informa o número do cheque, se foi nominar alguém, e o histórico, serviu para pagar o quê. Quando eu executar, ele pede para posicionar o cheque na impressora. Quando eu dou OK, em seguida ele pergunta se eu quero fazer a cópia de cheque. Então a cópia de cheque, ao executar, ele já vai imprimir automaticamente na impressora, no formato que eu tinha mostrado para vocês também, no modelo lá do contas a pagar. Desenho do cheque, o valor, a data, o número do cheque, qual seria o banco, quem seria a referência de quem fez o recebimento, o número do documento, o valor e qual seria o plano de contas.
Bom, a última ferramenta é o histórico pré-definidos. Para que serve isso? Pô, eu tenho alguns tipos de conta que se repetem mensalmente, tipo folha de pagamento, CELP, energia, aluguel, condomínio, tantas outras que todo mês eu tenho o mesmo histórico. Então esse histórico serve justamente para eu não ter que todo mês eu tenha que digitar o histórico. Então basta quando adicionar, ele abre um combo box, então ele vai visualizar o que está cadastrado lá. Basta eu clicar, ó, resolveu de forma muito rápida. Então basta adicioná-lo, tipo aluguel, condomínio, telefonia. Então tudo isso será visualizado da forma que vocês estão vendo. Lá direito eu tenho um totalizador, né? Esse totalizador são a soma de todos os títulos que estão em aberto. Então tá aqui, ó. Tá? Cada título que eu seleciono, ele diz quem foi que criou esse título, com R ou sem R. Posso filtrar todos os títulos de um período, ou seja, tudo que eu tenho a pagar hoje, tudo que eu tenho a pagar até o final do mês, tudo que eu tenho a pagar do dia 1 até hoje, por exemplo, até o dia 30. Posso mudar o tipo de filtro, aqui está por vencimento, eu posso filtrar por data de emissão, né? Posso filtrar pelo tipo da despesa, então, despesa que eu tenho com CELP, então, tudo que eu tenho com CELP. Com isso, nós terminamos o treinamento de previsões de despesas. Bom, iremos agora para o fechamento de caixa, né? O fluxo de caixa. Tá? O formulário de fechamento de caixa, existe uma barra de navegação, né? Para o último, anterior, próximo, primeiro. Posso organizar por data ou localizar pelo documento, né? Organizar por data, localizar por documento, pelo histórico, pelo plano de contas, pelo valor, e ele volta novamente à data. Do lado direito eu tenho a auditoria, ou seja, cada título selecionado ele diz quem foi que movimentou esse título. Tá? Antes de ir para a barra de navegação de movimentação, vamos conhecer um pouco. Então, cada título selecionado num grid, ele informa a movimentação na parte superior, esta parte que vocês estão visualizando no momento. Aqui é que eu faço o lançamento. O grid é só questão de visualização. Então, por exemplo, eu tenho um título, vamos lá num dos últimos títulos, pronto, eu tenho esse título selecionado, ele mostra aqui a data, que esse título aí foi baixado, né, para o caixa, a data de competência, que é a data do documento, né, a data original do documento, aí o número do documento, o número da nota, o número do cupom, ou seja, qualquer documento que identifique aquela nota, seja de pagamento, de recebimento ou um lançamento direto no caixa. O histórico, né? Por exemplo, esse exemplo foi uma baixa realizada do contas a receber, ou seja, o caixa ele é um coletor de todas as movimentações, de todas as baixas realizadas no sistema, ou seja, baixas do contas a pagar, os títulos baixados do contas a receber, os títulos baixados dos contratos, os títulos baixados das previsões de despesas e os próprios títulos lançados direto no caixa. Tá? Então, histórico, tem o valor do título, o código da operação financeira, ou seja, o código da operação financeira, a operação financeira que está sendo especificada. No caso aqui eu tenho o Banco do Brasil, Caixa Contábil, Bradesco, Itaú, o ER ou não, né? A conta corrente interna, né? A conta corrente interna, nós sabemos que ela é movimentada diretamente no caixa, né? Seja entrando ou saindo. O código do plano de contas, o plano de contas, está aqui, ó,
tanto o ativo, o passivo quanto a despesa, ele é visualizada no plano de contas. O centro de custo, que também é cadastrado lá no cadastro do plano de contas. E aqui informando se é crédito ou débito. Bom, voltando para a área de movimentação, para a barra de movimentação, eu tenho um sinal de mais, porque além do caixa ele receber a baixa do título de forma automática, quando é realizado pelo CAP, CAR, contratos, previsões de despesas, eu posso adicionar aqui um lançamento direto, clicando no sinal de mais. Tá? Posso editar um existente, posso gravar o que eu acabei de lançar, ou posso desconsiderar alguma edição que porventura, ou um que eu acabei de adicionar. Posso cancelar um lançamento, lembrando que eu só posso cancelar um lançamento que foi alimentado direto no caixa. Todos aqueles lançamentos que foram provenientes de uma baixa do contas a pagar, do contas a receber, dos contratos e das previsões de despesas, eu não tenho, e do próprio PDV, eu não tenho como cancelar ele no caixa. Neste caso, eu teria que estornar todos esses títulos pelo próprio módulo, ou seja, baixando o título do contas a pagar, eu só consigo estornar por lá, assim sucessivamente. Assim, o mesmo formato para contas a receber, contratos e previsões de despesas. Uma vez eu cancelando o lançamento direto no caixa, o mesmo vai mudar o status do documento, dando como cancelado. Então, por exemplo, vamos usar um aqui. Deixa eu procurar um aqui. Opa. Ver se tem algum cancelado, seria mais fácil. Lá no início eu acho que eu tenho. Pronto. Este aqui foi cancelado. Foi um título que foi lançado direto no caixa. Pode observar na origem. Né? Então ele está cancelado, no status de cancelados. Logicamente, esse valor ele repõe no saldo da operação financeira. Né? Como por exemplo esses R$500 que ele repôs, ele voltou nesse momento os R$500 para o saldo do banco. E o mesmo ele não é excluído, o mesmo ele fica aí como auditoria. A próxima ferramenta seria para imprimir cheque. Eu posso dar entrada num próprio pagamento aí, ou uma baixa que eu acabei de fazer para um pagamento de um contas a pagar ou de uma previsão de despesa e querer emitir o cheque por aqui pelo caixa. Tá? Posso imprimir também a cópia de cheque, que nós já conhecemos. Né? Por exemplo, eu quero fazer uma cópia de cheque desse título aqui de R$20.000. Eu executo a ferramenta, ele pergunta se é nominal alguém, quando eu dou um OK, ele vai mandar para a impressora, o formato que nós já conhecemos, né? Seria a cópia de cheque. Bom, posso emitir um recibo, ou seja, paguei, quero que a pessoa que recebeu assine justamente esse recibo. Bom, posso retirar a despesa, né? Hoje em dia essa ferramenta não é muito utilizada, porque eu posso tirar a despesa editando, né? Deixa eu procurar uma despesa aqui. Pronto, eu posso apagar editando e apagando a despesa dando Enter. Então, não tenho mais a necessidade de apagar por aqui. Tá? A próxima ferramenta é uma ferramenta que ele filtra, né? Só os lançamentos que ainda não foram conciliados com, por exemplo, com os lançamentos dos bancos. Então, por exemplo, executando mesmo, ele vai mostrar todos os títulos que estão no meu caixa que ainda não foi conciliado com o extrato bancário, com o banco. A próxima ferramenta seria a conciliação automática. Bom, essa conciliação automática é muito interessante. Quando nós tiramos um extrato acessando o gerenciador financeiro do banco, ele lá, nós temos o hábito de visualizar na tela e imprimir. Mas o próprio banco ele disponibiliza um arquivo,
tá? Esse arquivo é feito um TXT, só que ele tem outra extensão, que você baixa esse arquivo, tá? Na hora que você baixa num determinado diretório, ao executar essa ferramenta, ele vai pedir para importar o arquivo, tá? Seja lá do banco que você baixou esse arquivo. Quando você executar, ele vai jogar toda a informação que está no arquivo nessa parte superior, para que você possa comparar com todos os lançamentos do caixa nesta outra parte inferior. E aí nós iríamos o que? Ticar. Ou seja, esse título é igual a esse, concilia. Esse título é igual a esse e concilia. E assim sucessivamente. Algumas despesas, alguns lançamentos vêm no extrato que a gente não tem conhecimento, sempre. Que são taxas bancárias, alguma coisa que apareça que eu não tenho como lançar já no meu caixa direto. Então, à medida que eu vou selecionando que o mesmo não encontra embaixo já lançado no caixa, eu seleciono e peço para inserir. Automaticamente ele já vai ser lançado no meu caixa. Bom, já a ferramenta de pendências de conciliação, ao executarmos, o mesmo abre um subformulário bem parecido com o formato do próprio caixa. Este serve neste módulo deve ser o que for identificado no extrato bancário, né, que não está lançado num caixa do Singen. Ou seja, eu devo lançar aí todos os títulos, né, devo lançar todos os títulos que foram identificados num caixa bancário e que não está lançado no caixa do Singen. Né? Estes lançamentos aparecem acrescentando ou diminuindo no saldo da operação financeira para que a mesma dê o valor do extrato bancário. Quando nós encontrarmos, automaticamente a gente vem aqui essa ferramenta de inserir pendência no caixa. E aí ele vai compor no dia que a gente executar. A última ferramenta é para se eu quiser imprimir a conciliação bancária, né? Ao executar, ele pergunta a data inicial, né, da conciliação bancária, qual seria a operação financeira, a agência, conta corrente. Ao executar, o mesmo abre o relatório de conciliação bancária, tá? Bom, na parte do grid, onde ele visualiza a data do documento, o número do documento, o histórico, o valor, a operação financeira, a conta corrente, né? No caso aqui onde tem conta corrente, seria aquela conta corrente interna, o plano de contas, né? A coluna de crédito ou débito e a origem. A origem ele vai dizer, ele vai nos informar a origem de cada título, ou seja, se foi um título que foi baixado do contas a receber, se foi justamente proveniente do PDV, de contrato, ou seja, uma baixa de contrato, uma baixa das previsões de despesas, uma baixa do contas a pagar, e ainda nos informa, através dessa coluna D, se aquele lançamento é uma despesa ou não. Ou seja, essa coluna D, quando está marcado, significa que o plano de contas referente àquele lançamento refere-se a uma despesa. Com isso, nós finalizamos o caixa e o módulo administrativo e financeiro.